Bom dia, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma live, a nossa live de todas as segundas-feiras. Hoje completamos 20 semanas juntos aqui toda segunda-feira, 8 horas da manhã, às vezes 7h30, às vezes 8h30. Porém, todas as segundas-feiras cumprindo o meu propósito comigo mesma, com o Senhor e depois com vocês. Nós estamos aqui lendo o livro de Provérbios, que foi um livro escrito por Salomão, o homem mais sábio e rico da história, filho de rei Davi. Aprontaram, porque os dois aprontaram muito. Porém, como nós, pecadores, se redimiram, pediram perdão, se entregaram ao Senhor e falou: me perdoa, Pai. E aí, Deus agiu. E nós estamos aqui para aprender a sermos humildes, a moer o nosso orgulho, a silenciar as vozes que nos distanciam do Senhor e do nosso real chamado, da nossa real identidade. E a gente saber o que nós estamos fazendo aqui, né, meu povo? Porque essa é a pergunta de R$1 milhão para todas as pessoas do planeta Terra. O que a gente está fazendo aqui? Eu já encontrei meu propósito. E é isso que eu ensino na minha mentoria também. Porém, não quer dizer que se você encontrou seu propósito, você vai viver imediatamente nele. Porque tudo tem uma estação certa, que é o tema da live de hoje, que é sobre Provérbios 20. Todos os dias a gente traz o entendimento, a gente traz uma consciência aqui dentro de Provérbios. Todos os dias não, todas as semanas, né? Sobre conhecimento, discernimento e sabedoria. Acho que são 3 palavras chaves, pilares do livro de Provérbios, que são 31 capítulos. E nós vamos lê-lo durante 31 semanas. E o de hoje, apesar de ser um capítulo muito rico, ele traz diversos ensinamentos. Eu acho que de todos os que eu li até agora, ele que me trouxe mais vertentes, galhos de uma árvore, de ensinamentos diversificados dentro do mesmo capítulo. Então, leiam o Provérbios 20 para você ter esse entendimento que eu estou falando desses vários caminhos. Bom dia, Célia. Eu sempre sugiro a Bíblia evangélica, qualquer uma. Nada contra a católica, tá? É só uma questão de português, de tradução. E uma das melhores traduções que tem é a Nova Almeida atualizada ou a nova NVI, nova versão internacional. Em português mesmo, a tradução é uma linguagem mais informal. E isso ajuda na nossa compreensão. Afinal de contas, a Bíblia não é dos livros mais fáceis de se ler, porque se você não tiver dedicação e a presença do Espírito Santo, vai mesmo não. Então vamos lá. E eu quero destacar aqui dentro... Bom dia, meu amor, Henrique, meu querido. Depois eu vou te responder no direct. É aquilo lá que você vai fazer que vai dar certo. Eu quero trazer aqui 2 coisas, 2 pontos de destaque. Apesar Olha só, tem vários pontos, tá vendo? Tudo que tá rosa aqui é que eu grifo que eu creio que é importante refletir e meditar na palavra. Mas eu vou trazer só 2 versículos hoje para a gente trazer uma consciência mais profunda do que impede a gente estar na estação certa. A Bíblia sempre fala para nós, principalmente em Eclesiastes, do tempo das coisas. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de dar, tem tempo de receber. Traz muito o tempo. E ela traz sempre uma conotação, uma associação com estação. Estação de plantar, a estação de colher, a estação de recolher, a estação de expor, estações, verão, inverno, outono, ela sempre traz essa analogia. E aqui ele traz, eu vou ler 2 versículos para vocês, fora da ordem, só para vocês entenderem o que eu entendi neste momento e o que é mais incrível da palavra do Senhor é que se você ler o mesmo capítulo a vida inteira, você vai ter interpretações verdadeiras, singelas,
que encaixam na sua realidade de acordo com o seu entendimento naquele momento. E ela vai valer como um grande ensinamento. Então, por isso, a gente tem que ler com frequência e ser um praticante ativo da palavra do Senhor, baseado naquilo que a gente leu, porque a palavra vai nos capacitando, dando sabedoria, entendimento e discernimento, que são os 3 pilares do meu entendimento. Então, ela fala o seguinte, lá no versículo 4. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Esse é o versículo 4. E aí, eu vou ler o 1 agora, o versículo 1. O vinho é zombador, barra mal, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Esse é o versículo 1. Então, vamos lá. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno, por isso o tempo de colheita procura e não encontra nada. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço, e todo aquele que é vencido por eles não é sábio. O que eu quero trazer para vocês, que é o meu entendimento de hoje? A estação certa, a estação que você e eu estamos esperando, de fartura, de abundância, de realização, de reconhecimento, de paz, essa paz que supera todo o entendimento, ela vai vir a partir do momento que a gente entender que o plantio, que o preparo da terra, que as sementes, que o nosso empenho é no nosso pior momento. Que essa estação certa, essa colheita farta e essa abundância que a gente tanto sonha, ela vai ser plantada na sua dor, nos seus piores dias, nos seus piores momentos. Quando você vai doar, quando você não tem dinheiro, quando você vai trabalhar, quando você está cansado, exaurido, quando você vai fazer o seu melhor no seu pior dia. E esse versículo 1 que fala, todo aquele que é vencido por eles, no caso, vinho e bebida forte, não é sábio, ela quer dizer que se você deixa os seus vícios, os seus maus comportamentos, suas palavras negativas, as pressões externas, se você deixa aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que te diminui, aquilo que te degrada, aquilo que te impede de dar o próximo passo e fazer o plantio mesmo na dor, você não vai conseguir nada, porque você não é sábio. E segundo o livro de Provérbios, e também o que eu creio, a sabedoria é a precursora da felicidade, da abundância, da prosperidade. Por isso que Salomão foi o homem mais sábio e rico da história. Então, o que esses 2 versículos traz pra gente? Que primeiro você tem que entender qual é a sua estação, onde você está agora. Se você entende onde você está, você vai trazer consciência de onde você quer estar. Só a partir do entendimento da sua realidade hoje, da sua situação atual, você vai conseguir definir a sua futura estação. Depois disso, você tem que entender que a estação certa é a estação que você está neste momento. É o que você tem. E a partir dessa aceitação do que você tem, que você vai conseguir escolher as sementes certas para fazer o plantio certo. Depois, você tem que entender aquilo que te impede de aceitar ou de estar na presença ou de concordar sobre o que você tem. Aquilo que te traz dependência, aquilo que traz controle para sua vida, aquilo que faz você se distanciar da sabedoria tem que estar nítido. E você tem que criar uma forma ou seguir um plano já criado, ou uma rotina, ou um planejamento para te distanciar daquilo que te impede de chegar lá. Aqui ele traz bebidas como vícios, e vícios que distanciam as pessoas da sabedoria. Mas qual é o seu vício? O seu vício pode ser não acordar cedo para malhar, o seu vício pode ser reclamar, o seu vício pode ser comer como fuga, o seu vício pode ser um refrigerante, o seu vício pode ser algo que não te traz coisas boas, tipo mexer muito no celular, o seu vício pode ser assistir notícias ruins, o seu vício pode ser fofocar, o seu vício pode ser
um vício de verdade. Não todos os vícios são de verdade, deixa eu mudar essa fala. Um vício que seja de dependência química, tipo droga, álcool, cigarro e etc. Não que o açúcar não seja químico também, porque ele é. E aqui a gente já tá cansado de falar disso. Eu sempre falo do açúcar porque ele é um vício coletivo comum. Meio que todo mundo tem. Então, se você não entender também qual é o seu agente distanciador dessa sabedoria, que vai te distanciar do entendimento da estação certa, para você escolher as sementes para projetar a sua estação ideal, você nunca vai sair do ciclo que você está vivendo. E a gente vai ficar aqui, eu vou ficar aqui, porque eu tenho um monte de vícios, tenho um monte de dificuldades. Eu estou no processo de aceitação da minha estação certa, porque a estação certa não é a estação dos sonhos, é a estação que você precisava estar. Você precisa estar para evoluir, para amadurecer, para ganhar maturidade, consciência, para evoluir. Essa é a estação certa. E a partir dela, você vai chegar na estação ideal, na sua estação de prosperidade, de abundância. E não quer dizer, meu povo, que a estação certa você já não tenha colheitas. Talvez elas não sejam na quantidade, na velocidade, na intensidade que você gostaria. Mas as colheitas ainda acontecem. Ela ainda te proporciona um nutrir, ela ainda te proporciona um saciar, mesmo que seja ainda numa proporção pequena, mas ainda acontece. Então eu trouxe esses dois versículos do Provérbios 20, o 4 e o 1. Leiam Provérbios para vocês entenderem mais, porque ele vai descorrendo, ele vai descrevendo aqui vários comportamentos, várias mentalidades, várias percepções para você viver nessa estação certa, para você entender que o plantio é no seu pior dia, para você ter consciência de que o momento é agora, é hoje, é neste momento. Meu povo, toda semana eu tô aqui, compartilha essa live, curta, dá coraçãozinho, manda para outras pessoas. Assim que eu encerrar a live, entra lá no Instagram, compartilha, ela fica no feed toda semana. Compartilhe para as outras pessoas, conta para o mundo que eu, Ceci Mota, sou palestrante, mentora, fazendeira de sucesso e mais um monte de coisas que eu amo ser. Estou aqui todas as segundas-feiras, às vezes 7h30, às vezes 8, mas a maioria das vezes 8 da manhã, fazendo uma live sobre o livro de Provérbios. Estamos na semana 20, vamos até a semana 31 juntos, então vai até no meio de agosto, cumprindo o meu propósito comigo, semeando no meu inverno, na minha estação certa. Olha quem acordou. Vem aqui, amor, vem aqui dar oi para as pessoas, vem cá dar um oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Olha tudo que eu tô com piquitose. É raro, mas ele ainda aparece. Nossa. Dá tchau pras pessoas. Fala, assista minha mamãe. Conta pro mundo que minha mamãe tá aqui. Beijos, fiquem com Deus. Até segunda-feira da semana que vem, às 8 horas da manhã. Curta, comenta, compartilha. Essa semana tem muita coisa. Hoje eu viajo. Amanhã tem evento. Quinta-feira tem evento na minha fazenda. Tem mentoria essa semana. Se você tem vontade de destravar e subir de nível, vem comigo na mentoria DVS. Você pode fazer um encontro ou você pode transformar a sua vida como eu transformei a minha nos 12 encontros que a gente tem juntos. Fiquem com Deus e até semana que vem.